Vamos nessa? Na produção do politereftalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros, ortochileno e metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Primeiro ponto importante, galera, o que são isômeros? Lá na química orgânica, isomeria é você ter substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Como elas são substâncias diferentes, nós sabemos que as propriedades químicas e físicas também são diferentes, no caso da isomeria constitucional, tudo bem que é a isomeria plana. Então, a diferença do ortochileno, metachileno e parachileno está onde? Está na posição da sua ramificação. No ortochileno, eu tenho ramificação no carbono 1 e carbono 2. No metachileno, eu tenho ramificação no carbono 1 e no carbono 3. No parachileno, a minha ramificação está no carbono 1 e no carbono 4. O fato de eu ter ramificações em posições diferentes faz com que essas três substâncias sejam isômeras de posição. E aqui no quadro, ele nos deu o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ortochileno, está aqui ponto de fusão dele, ponto de ebulição, metachileno e parachileno. O que a gente vai analisar aqui, galera? Percebam que a temperatura de ebulição dessas três substâncias, me desculpa, elas não são assim tão diferentes, né? Eu tenho aqui, temperatura de ebulição 144 do ortochileno, depois diminui para o metachileno 139,3, não é uma diminuição assim tão grande, e depois 137,5. Agora, a temperatura de fusão, ela tem uma diferença grande. Eu tenho uma temperatura de fusão do ortochileno de menos 25, do metachileno menos 47,4 e do parachileno, que é a substância que nós queremos separar, ele tem uma temperatura de fusão, deixa eu voltar aqui, ele tem uma temperatura aqui de fusão de 13,5, então a diferença aqui é maior. Essas informações vão ser importantes para a gente resolver nossa questão. Então vamos lá. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Letra A. Destilação simples. A destilação simples ela é utilizada para separar substâncias de uma mistura quando seus pontos de ebulição forem muito diferentes, forem muito distantes. Por exemplo, eu quero separar água e sal de cozinha. Ponto de ebulição da água, gente, é ali de 100 graus Celsius. Ponto de ebulição do sal de cozinha é acima de 1000 graus Celsius. Então, geralmente, a destilação simples é utilizada para separar sólidos e líquidos, que não é o caso desses isômeros, porque os pontos de ebulição são muito próximos. Cristalização simples. Na cristalização simples, eu vou precisar jogar um solvente para que esse solvente interaja com alguma das substâncias, para que quando você tiver a solubilização delas, uma delas não fique solubilizada, fique no estado sólido. Só que as três substâncias, elas apresentam solubilidades muito próximas, porque a única diferença que eu tenho entre elas está na posição do grupo metila, mas as três são apolares, porque elas são hidrocarbonetos. Então a cristalização simples não vai ser interessante para a gente. Agora vê aqui um item que na época dessa questão causou uma certa confusão. Destilação fracionada. A destilação fracionada ela é utilizada para separar substâncias com pontos de ebulições diferentes. Bacana. E diferente da destilação simples, a destilação fracionada, os pontos de ebulições podem ser mais próximos. Só que, gente, essa aproximação aqui é muito, muito pequena. De 144 para 139,3, eu tenho uma diferença de temperatura de ebulição muito pequena. Vai ser difícil você ter esse controle de temperatura de ebulição. Por isso que a destilação fracionada aqui nesse caso também não vai servir, tá? E outro ponto importante, tem um outro item que eu vou mostrar para vocês que faz mais sentido, por isso que a gente não pega a destilação fracionada. Extração líquido e líquido. Para você extrair, galera, líquido, você vai precisar jogar um solvente que interaja com alguma das substâncias. Como nós já definimos, você tem solubilidades muito próximas, tanto do orto, quanto do meta, quanto do parachileno, beleza? E por último, solidificação fracionada, que é a nossa resposta correta. Professor, o que seria solidificação fracionada? Eu vou pegar essas três substâncias, colocar dentro de um sistema e vou diminuir
diminuir a temperatura desse sistema. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Vai chegar um momento em que uma das substâncias vai sair do estado líquido. Então aqui, ó, ela vai sair do estado líquido e vai passar para o estado o quê? Opa, para o estado sólido. Espera aí, desculpa, gente. Eu estou aprendendo a mexer com esse meu novo aplicativo, então tá bem complicado. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, voltando. Então, ó, ela vai passar do estado líquido e ela vai para o nosso estado sólido. Bacana? E se você olhar bem para o nosso quadro, a substância que tem a maior temperatura de fusão é o parachileno. O que significa isso? Ele é a primeira substância que vai solidificar. Então, quando ele solidificar primeiro, quando eu estiver diminuindo a temperatura, eu vou conseguir separar o parachileno da minha mistura, que é o que eu preciso. Então, realmente, a letra certa é a letra E. Tranquilidade?